O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, chamados para servir. Evangelho de João, capítulo 4, versos 35 a 37. Vocês não dizem, daqui a 4 meses, lá por novembro, haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado. Um semeia e outro colhe. No Antigo Testamento, na Antiga Lei, os profetas, assim como João Batista no Novo, eram aqueles que semeavam, que lançavam a palavra. Hoje somos nós, assim como nós do cordão, que semeamos a palavra através dessas reuniões do cordão, que quinzenalmente fazemos às quartas-feiras, que você pode aí assistir de onde você está e compartilhar para edificar não só a tua vida, mas a vida de muitos que ainda não conheceram a palavra. Então, nesse propósito de levar a palavra a você, nós estamos semeando. E você, ao acolher essa palavra no teu coração, abrindo o coração, não é só uma informação que você está recebendo, você está recebendo vida. E ao acolher essa vida, você vai ser automaticamente renovado pelo Espírito Santo de Deus. E você vai entender que você não foi chamado para estar de bobeira aqui nessa terra, como a gente fala lá no sul, não está de váldia ou de várdia aqui nesse planeta. Você tem por propósito servir ao próximo, não só na vida secular, como no trabalho, onde em patrão e empregado tem regras muito claras, onde você oferece o seu serviço, o suor do seu trabalho e é remunerado por isso. Digno é todo trabalhador do seu salário. E a partir do momento que você tem essa relação empregado-trabalho, ou até mesmo você que é empreendedor, que oferece um serviço para alguém, você está servindo alguém, seja com um produto ou com até mesmo uma atividade, para que através dessa função você possa levar conforto, vida, alimento, como muitas vezes até numa feira você vê pessoas servindo ali e comprando, aquela troca maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em São Paulo, a coisa maravilhosa, aquela dinâmica daquela pessoa, daquele pequeno agricultor que plantou o seu legume, o seu hortifruti granjeiro na sua casa e com aquela qualidade sem agrotóxico, vendendo não apenas um produto, mas vendendo vida. É coisa tremenda, irmão, me emocionava enquanto eu observava esse final de semana junto aos pastores de Israel e Vanille. E aí Deus me leva para essa palavra também da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso de 6 a 8, quando Paulo fala, eu, Paulo, plantei, o Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Isso aqui aconteceu num momento muito tenso da igreja de Corinto, onde havia uma disputa, quem é que prega melhor, quem é que faz melhor, e as igrejas de hoje também fazem isso, não entendendo que o propósito do evangelho é servir ao próximo e não a si mesmo, não se vangloriar, porque eu canto melhor, porque eu prego melhor, porque eu falo melhor. Isso não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Quando você começa a entender que a tua função de levar a palavra ao próximo, seja uma palavra de amor, você que não é cristão, você que não é evangélico, você que leva uma palavra de consolo, muitas vezes uma palavra positiva, um pensamento positivo, você está já cumprindo a palavra de Deus, porque você está vendendo não apenas um produto, você está vendendo vida através daquele legume, mas a atitude que você tem, como alguns aqui na feira que os irmãos aqui descreviam, compravam um galinho, ganhava 2, compravam um óleo, um feixe e ganhava 2. Por que estava fazendo isso? É a forma do cativar, é a forma do abraçar, do sentir-se amado, e assim é cada um de nós no nosso chamado, irmãos, de modo que nem o que planta, nem o que rega são qualquer coisa, mas unicamente Deus, Ele que é importante, Ele é que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Todos nós temos uma função. No mundo, as relações profissionais também são assim. E a partir do momento que você entende que todos nós somos chamados para servir, servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. E esse servir a Deus se dá de maneira prática ao amarmos a Deus, servindo ao próximo. Independente de crença, religião, ninguém está falando de religião aqui nessa noite, irmãos. Quem serve se preocupa em fazer o bem aos outros. E a partir do momento que você faz bem aos outros, deixando de lado o egoísmo, quando nós cristãos servimos uns aos outros, a igreja começa a crescer e se fortalecer. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
Quando Jesus chamou e escolheu os seus primeiros 12 discípulos, que depois tornar-se-iam apóstolos, ele não olhou para suas incapacidades, suas limitações, nem para o temperamento de cada um deles, mas para seus corações. É isto que Deus muitas vezes faz conosco e nós não compreendemos. Há muitos irmãos que caminham conosco no cordão, os de longe, em que a gente vê que Deus tem um chamado profundo para servir no reino de Deus. Mas, eu me acho incapaz, pastor. Eu não sei ler, ou se eu sei ler, eu não sei falar. Se eu sei ler e falar, eu não sei pregar como o senhor prega. Então eu não sirvo para nada, como se as pessoas não entendessem que na multiforme graça de Deus, cada um que foi chamado já recebeu o dom para servir o próximo. Só basta você se posicionar em oração e falar com teu Deus para que você compreenda qual é a razão da tua existência aqui na terra. Aí você vai ressignificar e relativizar a tua vida, amparada, respaldada não mais nas tuas vontades, nas tuas questões, mas no próprio Evangelho. E é justamente disso que a palavra nos fala. Observamos que a religião escolhe capacitados, enquanto Jesus capacita seus escolhidos. Jesus pega aquele que não é para confundir o que é, para mostrar que a religião prioriza, ela se preocupa com a sua estrutura eclesiástica. Quando, por exemplo, um obreiro é ordenado dentro de um templo, servindo a Deus naquela estrutura religiosa, e quando uma pessoa num culto doméstico é capacitada para impor as mãos sobre o enfermo e ser curado. Porque o Espírito Santo é que faz a obra, é Ele que nos capacita, é Ele que nos instrumentaliza. E a partir do momento que nós geramos essa consciência no nosso coração, nós nos tornamos servos, servas, filhos do Deus Altíssimo. E aí, meu irmão, é só você entrar no trilho do Evangelho, e não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Você vai andando, vai passando por aflições, porque Jesus falou que nenhum de nós seríamos poupados. Tu vai passar por luta sim, e é justamente nessa luta que você vai despertando o teu chamado para servir ao próximo. É nessa luta que você vai sendo humilhado para Deus em momento oportuno te exaltar. E é nesse momento quando parece que nada vai acontecer, é quando parece que você está abandonado, jogado ao léu, e Deus traz dois pequenininhos, bichinhos de Jacó, lá do sul do país, para vir aqui a São Paulo dizer que Deus é bom e que o diabo não presta. Essa é a função do Evangelho na vida daquele que é chamado. Aquele que por enquanto até então tocava viola no mundo, cantando MPB. Que pregar o quê, irmão? Nem martelo e prego sei fazer, sei pegar. Não é comigo esse negócio. Não, eu te chamei, eu te escolhi, e tu vai ser aquilo que eu quero que tu sejas, para que tu possa viver a plenitude desse Evangelho, para que tu possa viver tudo aquilo que eu deixei para ti como dons espirituais. E veja o que o Paulo fala acerca dessas coisas, 1 Coríntios 12, capítulo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Para pensar um pouquinho e entenda. E a partir do versículo 4 do mesmo capítulo e carta, Paulo continua. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios. A diversidade de ministérios é funções. Ministério quer dizer serviço. Nem todos serão pastores, nem todos serão diáconos, nem todos serão patrões, nem todos serão funcionários, nem todos terão um cargo de destaque na sociedade, mas todos terão uma função, um papel a exercer, para que você se plenifique em Cristo, fazendo não a tua vontade, mas a vontade daquele que te chamou, daquele que te capacitou, daquele que está esclarecendo qual o propósito pelo qual tu está aqui nessa terra. E essa diversidade de ministérios também tem de placas, de igrejas, como hoje eu fui abençoado com o violão aqui, com o ministério da Assembleia de Deus, irmãos. E nós, Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, estamos aqui para servir em quaisquer ministérios. Sempre estamos em comunhão com outros ministérios, porque entendemos que a multiforme graça de Deus é como Paulo fala, cada um fique na vocação para a qual foi chamado. Nós fomos chamados para essa itinerância, mas apesar de levarmos o Evangelho através de uma rede social, estamos aqui fisicamente com alguns irmãos aqui de São Paulo, mostrando que a internet, cujo veículo nós usamos para levar a mensagem da cruz até você, não é o fim, é o meio. Assim como Paulo enviava suas cartas e mandava o carteiro da época entregar pessoalmente, montado no cavalo, levava dias, até meses para chegar aquela carta lá até as igrejas, nós fazemos isso de maneira instantânea hoje, irmãos, através das redes sociais, usando as redes sociais em prol do reino de Deus. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito de Deus é dada a cada um para o que for útil. Não adianta tu vir com churumela, eu fui ungido a pastor. Tu pastoreia? Mas eu fui ungido diácono, pastor. Mas tu serve? Eu sou presbítero. Quantos anos tu tem? Eu tô com 15 para 16. Qual é o serviço? Para que tu foi chamado? Qual é a função que tu tens dentro daquilo para qual Deus te chamou? Tu tens um propósito maior do que esse cargo que tu carregas. Tu tem um propósito de servir o próximo. Enquanto tu não entenderes isso, você vai ter apenas um cargo eclesiástico, meu irmão e minha irmãzinha que me escuta aqui essa noite. Porque os dons espirituais, eles são distribuídos pelo Espírito Santo de acordo com o seu soberano propósito. E esses dons devem ser submetidos ao serviço do corpo, da igreja, não de uma instituição. Entenda isso.
quando nós somos tocados de impor a mão sobre alguém, para que esse alguém venha servir a Deus conosco, é pela direção do Espírito Santo de Deus, para que através daquela função, daquela unção que é compartilhada com aquele irmão, ele como membro desse corpo, desta igreja, dessa eclésia, ele vai fazer aquilo que o próprio Espírito Santo já o instruiu, acerca dos dons para os quais ele foi chamado a servir o próximo dentro desse corpo chamado igreja. Os pastores devem, por exemplo, proteger o rebanho do Senhor dos ataques de lobos, conduzindo as ovelhas com seu cajado, que simboliza no mundo espiritual a autoridade, e essa autoridade ela está na palavra. A partir do momento que você usa a palavra em favor do reino de Deus, não usando a palavra contra a Bíblia ou a Bíblia contra a palavra, como muitas vezes a religião, numa teologia sistematizada, começa a distorcer tudo aquilo que Deus quer falar aqui essa noite, para que você entenda que o propósito de um cargo eclesiástico dentro de uma estrutura chamada igreja tem por propósito servir o próximo, o maior sempre servindo o menor, porque quando a carga sobrecarrega um dos membros, ela reflete em todo o corpo. Há muitas vezes que a gente se sente sozinho, e você, meu irmão e minha irmã que me assiste também, que tem ministério, sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes você é um pastor, mas está também fazendo a função de diácono, de presbítero, de todo tipo de cargo que alguém possa ter, de um evangelista. Por quê? Porque faltam membros se posicionarem diante do seu chamado. Falta membros entenderem que você, quando é chamado para andar como corpo, não é apenas para sentar num banco e assistir a um culto como quem assiste a um filme da sessão da tarde, ou como quem assiste a um filme no cinema. Sim, é importante sentar para ouvir, para aprender, sim, porque a fé vem pelo ouvir. Eu fiquei uma década da minha vida sentadinho só ouvindo, e ninguém entendendo nada. Alguns irmãos perguntando: o que tu está fazendo aqui, homem? Tu tem que louvar? Vai para o mundo, vai louvar. Não. Deus fala comigo pela palavra. Ficar em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. E após esse revestimento, aí sim, aí você vai para São Paulo, vai para qualquer lugar que eu te mandar, porque eu vou à frente quando eu conduzo aquele que está debaixo da minha unção, quando aquele que está debaixo da minha direção, eu que o convido, eu que o constranjo pelo meu amor a servir a mim no próximo, amando o próximo, amando eu no próximo. E é assim que o evangelho é. O que passar disso é apenas uma religião. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos de 11 a 13, ele fala: ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Pastores é aquele que cuida do rebanho das ovelhas de Cristo, irmão. Não é do rebanho dele, entenda. E outros para mestres, aqueles que ensinam. O apóstolo, obviamente, é aquele que é enviado. O profeta é aquele que tem a revelação, sendo que a maior revelação é aquela que o próprio evangelista carrega, que é o conhecimento das Escrituras, para que através dela possa ser discernida a palavra de Deus. Com o fim de quê? Com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério. Esse é o propósito de corpo. Esse é o propósito, como numa banda, irmãos. Eu tenho a voz e violão, o pastor Salvador toca o trompete, flugelhorn, o pastor André toca o contrabaixo, e a gente se une a outros músicos que têm outras funções, todos com o propósito de fazer uma banda, cada qual com o seu instrumento. E é nesse propósito que você consegue ter uma música, assim como quando você escuta um CD, cada qual servindo com um dom que Deus lhe deu, com um propósito para qual ele chamou, para o corpo, para aquele grupo, para aquela banda, no caso da música, ter esse fundamento cuja música você é tocado ao ouvir. E assim é quando a igreja se reúne, quando nós estamos num culto como este, ainda que um culto doméstico em poucos, não tem muita fogueira aqui, não tem muito barulho, está bem silencioso aqui. Eu creio, irmãos, que Deus pode fazer coisa grande, assim como fez com Elias na caverna, naquele vento cicio, naquele vento muito tranquilo, porque é assim que nós temos vivido e é assim que tem sido. E o apóstolo Paulo, muito indignado com falsos profetas, com falsos apóstolos, que já acontecia naquela época, ele mandou na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 11 e 12, reconhecendo que ele foi insensato nas suas críticas, porque ele, como homem de Deus, deveria suportar e entender a pequenez de compreensão daqueles religiosos da época. Mas veja o texto que ele fala, que coisa tremenda. Eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Muitas vezes o Jairo: pastor Jairo, tu tá sendo insensato, tá sendo muito duro, irmão. É assim como foi o apóstolo Paulo, irmão. Eu tenho até uma inspiração, eu tenho até uma referência. Mas por quê? Porque tanta bobeira, tanta idiotice que a gente ouve quando a gente está aconselhando as pessoas pro bem delas, mas elas não compreendem o evangelho. E Paulo muitas vezes teve que sacudir a igreja de Corinto, como ele fala aqui nessa carta. Eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior àqueles super apóstolos que vocês estão chamando aí, embora eu também não seja nada. As marcas de um apóstolo, as credenciais, sinais, maravilhas, prodígios, milagres, elas foram demonstradas em vocês, entre vocês, com grande perseverança. Esses falsos apóstolos, que é descrito aqui, irmãos, a igreja de Corinto duvidava muito daquilo que o apóstolo
apóstolo Paulo fazia, porque até então ele, enquanto Saulo de Tarso, perseguiu durante muito tempo a igreja. Agora os caras chegam assim, vem esse cara pagar uma de apóstolo. É o que acontece com a gente. Quantos anos eu tava tocando no mundo? O Jairo, aquele que tocava em barzinho. É com esse cara, teve no Gugu, no Raul Gil. Sei quem ele é. Tá nessa de pastor agora, porque não entenderam o trabalhar, o transformar, o regenerar de Deus nas suas vidas. E é justamente disso que Paulo fala aqui, irmãos. Havia muita falsidade naquela igreja. E aproveitando aquela acusação do homem que Paulo foi antes de se converter ao Evangelho de Cristo, eles achavam que podiam chegar de qualquer jeito, mas o Paulo manifestava sinais e maravilhas. Assim como por misericórdia de Deus, na vida de todos nós que estamos posicionados na linha de frente do nosso ministério cristão Cordão de Três Dobras, nós temos visto muitos, mas muitos testemunhos de cura, de libertação, de livramentos, mas as pessoas também não dão valor como não deram a Paulo aquele dia, como também preferiam super pastores, porque tem placas, tem denominações muito maiores, aonde a referência de uma placa tem mais poder do que a sinceridade do evangelho. Mas isso infelizmente acontece e vai acontecer porque é fruto da apostasia, é fruto do esfriamento da fé, irmãos. E aqui Paulo continua, embora ele devesse ser indicado por aquelas pessoas, ele teve sinais, maravilhas e milagres, eles escolheram outras coisas. Muitas vezes haverá pastores aqui como esses dois que foram consagrados, que verão testemunhos de pessoas que serão curadas, mas não vão querer caminhar conosco. Como aliás a maioria, nós não estamos preocupados com quantidade. Jesus andou só com 12, e desses 12 só tinha 3 que andavam com ele. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. É aqueles mais chegados do que irmão. A gente quer que mais pessoas façam parte desse corpo, para que juntos possamos crescer como, não uma organização, mas como um organismo vivo. Mas infelizmente, as pessoas não querem. Elas estão totalmente presas ao dogma religioso do templo, embora nós sempre falemos, cada qual fique na vocação para a qual foi chamado. Se a sua vocação é servir dentro de um templo, então vá lá e sirva. Não fique esquentando o banco. Vá lá, seja sal, seja luz, mas faça a diferença. Porque há muitos ministérios cujos pastores foram consagrados por homens, mas Deus não está nesse negócio. Eles não foram escolhidos pela igreja. Deus tem compromisso com aqueles que Ele chama. E Ele não fica sabatinando aquele a quem escolhe. Mas, uma vez escolhido, Ele os capacita no caminho, conforme João 15,16, que foi o que aconteceu comigo quando Deus falou comigo através dessa palavra. Não foi tu que me escolheu, Jair, mas eu que te escolhi e te nomeei, para que tu andes nessa terra e dê fruto, a fim de que tudo que tu pedir ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Quando eu entendi que eu, apesar da minha pequenez, apesar da minha ignorância acerca das coisas desse evangelho, como Paulo fala, não sejais ignorantes, ou seja, não no sentido de bronco, de duro, de grosso, não, mas no sentido de desconhecer essa verdade. Abre teu coração que eu vou te ensinar. O Espírito Santo vai te dar essa força para tu entender que a minha palavra é verdade, ela é rema. Paulo falava também já no Gálatas capítulo 1, verso 1, que quando ele se apresenta como apóstolo, ele fala claramente, eu não fui enviado por homens, eu fui enviado pelo próprio Deus. Quando eu tive aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, quando as escamas dos meus olhos caíram, eu pude entender que não era o homem que tinha me chamado, que não era uma religião para a qual eu fui separado, que não era de uma organização que eu estava querendo fazer parte, mas de um organismo vivo, cuja igreja está às vésperas de ser arrebatada desta terra. Por isso, a preocupação de Deus, irmãos, em levar obreiros, levar missionários para pregar essa verdade nessa última hora, para que mais pessoas compreendam a eficácia da pregação e pessoas sejam transformadas à luz do Evangelho. Paulo segue falando essa mesma palavra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 1. Livro de Atos, no capítulo 20, verso 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Examinando as Escrituras, e não tem um registro bíblico, irmãos, que Jesus tenha falado isso nos evangelhos. Certamente os apóstolos falaram entre si. Por isso que Jesus fala que haveria muita coisa que ele deveria falar, que ele poderia falar, mas que não caberia em livros. E essa é uma das questões que Paulo, pela sua fidelidade ao evangelho, ele fala, ele narra, como o próprio Jesus falou: é melhor servir do que ser servido, é melhor dar do que receber. E eu pensava que era um adágio, porque eu tinha examinado os evangelhos, eu não tinha entendido isso. Olha a importância de a gente conhecer as Escrituras, para a gente entender que na prática da vida, essa verdade é uma verdade espiritual. Pode observar, sempre que você abençoa alguém, você sente uma alegria, uma felicidade muito maior do que quando você é abençoado. A menos que você seja um coração de pedra, a menos que você seja um interesseiro, um falcatrua, ou seja, um não convertido. Você pode até carregar o título de evangélico ou católico, mas você não tem o evangelho. Não, eu estou falando daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm prazer em hospedar, daqueles que têm prazer em receber, daqueles que têm prazer não apenas em dar, mas em se doar. E desses tais os quais o apóstolo Paulo fala aqui essa noite. E ele segue na sua
sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Vocês tinham formação em teologia? Eram doutores da lei? Tinha diploma? Os nossos novos pastores que estão chegando aqui agora eram formados com missões. Não, eu vim da África agora, não. Eu cheguei de uma cruzada, preguei em vários idiomas, PhD em teologia. Olha o que Paulo fala aqui, que coisa tremenda, irmão. Pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Está no texto, está escrito, está na Bíblia, irmão. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezíveis, as desprezadas e as que não são, para reduzir absolutamente nada aquelas que são, para que ninguém fique batendo no peito. Esse cara sou eu. Fique se vangloriando, não, eu sou o cara, agora eu tenho um título. Não, tu não é nada. Quando tu entender que as ovelhas perdidas da casa de Israel, as quais são descritas aqui em João 10, de 27 a 30, Jesus está falando das que as ovelhas são dele. É ele que essas ovelhas têm que ouvir. Você tem que ser extensão da voz do Cristo, não a tua voz, como eu sou aqui, boca de profeta essa noite. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você entendeu como é importante ter Jesus como o Senhor da tua vida? A partir do momento que você nega o Filho, você está negando o Pai. Quando Jesus afirma que eu e o Pai somos um, você não está tendo uma religião na tua vida ao aceitar os dois. Você não está tendo apenas um conhecimento teológico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você está em obediência a uma verdade espiritual. Quando Jesus fala isso, irmãos, quando ele diz isso, é porque no mundo espiritual é assim. Nós servimos um Deus tricotômico, Pai, Filho e Espírito Santo. E é só assim que a gente vai poder entender as contradições do Evangelho acerca das verdades espirituais que contradizem a natureza humana. O maior serve o menor, os últimos serão os primeiros. É tudo contradição, o Evangelho é loucura. Mateus 23:11 fala isso. Porém, o maior entre vocês deve ser servo, porque a compreensão do Evangelho faz com que nós nos submetamos à ignorância do nosso irmãozinho que está chegando agora. O desconhecimento da palavra e o amor de Deus nos constrange para que nós verdadeiramente possamos ensinar essas pessoas essa verdade espiritual. Não uma doutrina humana, mas a sã doutrina, que é uma verdade espiritual criada por Deus, assim como a lei da gravidade, que não é uma invenção humana. E eu sempre gosto de reiterar isso. Quando Jesus nos chama e escolhe, ele não olha para o nosso temperamento, mas para o nosso caráter. Há muitas pessoas, irmãos, que chegam aqui, eu não vou falar nome para não ficar entregando, tá, irmão? Mas tem pastor ranzinza, tem irmão bruto, tem irmão raivoso, tem irmão nervoso, tem irmão ansioso. Eu não vou falar em quais dessas características aí que eu sou, que eu vou acabar me entregando. Mas já tem até irmão rindo aqui enquanto eu tô pregando. Vocês estão rindo para Deus, irmão, não é para mim. Mas aqui a palavra fala isso que me consola, porque aí eu posso entender que assim como Pedro, pensa num cara bruto, mais grosso que dedo destroncado, irmão. Ele possuía um temperamento impulsivo, era intrépido, faltava firmeza até para ser treinado através das duras experiências, só na prova que ele realmente se posicionava em obedecer Jesus. Jesus o convocou a ser pastor de homens e ele já saiu cortando a orelha do Malco. Pá! Espada. Ele não queria que Jesus lavasse seus pés. Não, Senhor, meus pés tu não lava. Aí Jesus tinha que explicar: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem comunhão comigo, Pedro. O que eu estou fazendo agora tu não entende, tu só vai entender depois. Ah, Senhor, então me dá um banho completo, da cabeça aos pés. Não, Pedro, o teu corpo já está lavado pela palavra, é só os pés que tu está palmilhando nesta terra contaminada é que tem que ser lavado. É só os teus pezinhos, o resto do corpo está tudo lavado. Não te preocupa com isso, ele tinha uma dificuldade. Eu imagino Jesus suava com ele, irmãos. Ele repreendeu a Jesus, imagino Pedro repreendendo Jesus à parte. Senhor, vem cá um pouquinho, eu não vou permitir que tu seja crucificado. Porque a partir do momento que ele conversou com os discípulos e perguntou a eles: o que estão falando aí fora que eu sou? Ah, Senhor, uns falam que tu é o profeta Elias, outros falam que tu é o João Batista, ou um dos profetas. E vocês, quem vocês pensam que eu sou? Aí o Pedrão, sempre intrépido, temperamento, né? Ah, tu é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus, diante dos demais apóstolos, falou: realmente, eu sou o Cristo. Mas entenda uma coisa, não fica envaidecido. Não vai achar que essa charamanaias que tu revelou aí veio de ti, mas veio do Pai.
do meu Pai que está no céu. E eu vou contar um segredo, uma chave espiritual que vai mudar a história da minha igreja aqui na terra. A partir do momento que vocês entenderam que essa chave abre o mundo, a dimensão espiritual entre essa existência e a vida vindoura, eu estou colocando na minha igreja essa chave. Eu não estou fazendo daqui de vocês um papa, eu não estou deixando uma liderança humana aqui nessa terra. Pedro, as chaves do céu eu estou dando na mão da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda, meu irmão, minha irmã, quando você é chamado e chamada para servir, não dá para ficar fazendo novena em casa, rezando o terço, minha irmãzinha, meu irmãozinho católico que também me assiste. Não dá para você ficar só no jejum, na oração, subindo, descendo escada, descendo um monte, fazendo jejum de 3, 4, 5 dias, indo para o hospital depois com desidratação, fazendo sacrifício de tolo. Tem gente que eu sei que Deus está falando aqui na minha boca essa noite. E não adianta você fazer sacrifício de tolo, porque não é isso que Deus quer. É tão somente pela graça, é tão somente pela fé. Você vai entender essa entrega, essa renúncia. Por mais casca de ferida que tu seja, assim como foi Pedro, você vai ser priorizado como servo na presença dele, mas sempre na direção dele, seguindo aquilo que ele orientou através da sua palavra. Mas não tinha só ele não, tinha mais dois. É um cordão de 3 dobras naquela época, irmão. Era o Pedro e mais 2 irmãos. Sabe quem era? Tiago e João. Um título comum, olha só, Jesus botando apelido, coisa tremenda. Aí, Bonerds, tudo bem? Filhos do trovão. Jesus dava apelido pros manos na época, possivelmente referindo-se ao zelo que esses dois tinham ao desenvolver seu serviço. Na verdade, às vezes precisava ser refreado esse empenho deles, porque como na ocasião em que desejavam chamar fogo dos céus para destruir os aldeões samaritanos que haviam recusado a hospitalidade ao mestre. Imagina só, passando com Jesus por uma cidade, judeu e samaritano não tinham comunhão, vai-te embora daqui, né? Como diz o pastor André, vai-te embora daqui. Senhor, tu queres que a gente mande descer fogo sobre eles? Imagina só, irmão. E Jesus ensinando que o novo mandamento eu vos deixo, vocês não têm que fazer isso. Vocês têm que amar o próximo como eu vos amo. Vocês têm que amar o próximo como eu vos amo. É um novo mandamento. Então que negócio é esse? Para com isso, Tiago e João. Para com isso de querer mandar fogo sobre teus inimigos. E tem crente que faz isso aqui aí, viu, irmão? Tem crente que tem paciência curta. Lá na sua oração, no seu recôndito do seu quarto, você começa bem na sua oração. Oh Deus, obrigado por tudo, Pai querido. Obrigado pela cura. Oh Deus, mata esse vizinho chato, Pai querido. Oh, aleluia, Deus. Esse vizinho endemoniado, Pai, que não se converte, que não quer saber nada do evangelho. Não, irmão, a oração não pode ser assim. Eu também já me senti tentado como esses Bonerges. Já me senti tentado como Pedro. Aí eu falei assim, Senhor, faz com que ele nasça de novo. Faz com que ele tenha essa experiência do que é viver no Espírito, ainda que habite essa carne, mas deixa de ser carnal, faz ele se tornar uma pessoa espiritual, faz ele não aguentar, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, como muitas vezes as nossas pernas não têm força de ficar aí de pé na Tua presença quando nós estamos Te louvando, e nós nos prostramos com o rosto em pó, como os irmãos aqui de São Paulo, quando começam a glorificar, aleluia. É disso que Jesus estava falando, a mãe dos dois, do Tiago e do João. Jesus, vem cá, eles certamente se conheciam, eram meio primos de família, Jesus cresceu com eles, com esses 2 discípulos. Não dá para colocar no Teu reino um de cada lado, para si assim, tipo aqueles que ajudaram Moisés a levantar os braços, Arão e Ur. Bota lá, Senhor, do teu lado Tiago e João. E Jesus falando assim, não é por aí. Os apóstolos tudo furiosos, já despertando inveja. Irmãos, a igreja de hoje é a mesma coisa. Tem irmãozinho que é chamado para ser pequenininho. Você que está me assistindo aí, é para ser porteiro, fica lá. Chega um dia que Deus manda 2 loucos para te ungir pastor, que nem aconteceu com o pastor Israel aqui hoje. Na verdade aconteceu sábado. Fica na presença de Deus, meu irmão amado. Fica em Jerusalém, porque nesse processo de humilhação, que você está sendo tratado nas tuas emoções, tu está sendo liberto do teu eu carnal, para nascer um novo eu, porque aí tu vai dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, absolutamente tudo se fez novo. Mas se você não se sujeitar a isso, você vai ser apenas um frequentador de templo, mas não vai ter Jesus. Porque esse chamado, esse propósito fez com que esses 3 tivessem algo especial com Deus. E foi coisa tremenda. O que esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, viram, o restante dos apóstolos não viram, irmão. Eles estiveram na ressurreição da filha de Jairo. Eles sofreram junto no Getsemane, quando Jesus transpirava sangue. Eles estiveram na transfiguração, vendo Moisés e Elias ali junto. Eles viram coisas grandes, por isso que eu estou te dizendo, Jesus não está preocupado com o teu temperamento. Tu pode ser uma casca de ferida, meu irmão e minha irmãzinha amada, mas Deus está vendo o teu coração. Se tu é uma pessoa do bem, se tu ama as pessoas, se tu tem prazer em servir, se tu tira a roupa do corpo para abençoar o próximo, ainda que tu seja um cara rabugento, uma irmã chata, Deus está repreendendo na tua carne
carne hoje, essa chatice, e fará de ti uma nova criatura em Cristo, para que você possa usar dos dons do Espírito para servir o próximo, naquilo que Deus te chamou. Marcos registrou no capítulo 3, versos 14 e 15, quando ele nomeou os 12, para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Prestem muita atenção, quando Deus chama obreiros para a sua obra, assim como Deus nos chamou para separar pastores, é porque esta autoridade já está derramada sobre os pastores. A autoridade de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Quando os dons são derramados sobre os pastores, essa autoridade para curar, para libertar já está. Portanto, você que já tem um chamado e que sabe que esse chamado tem que ser colocado na prática, você não vai conseguir se acomodar, mas você vai ter que viver isso aqui para que os sinais se manifestem na tua vida. Lucas 12, 41, 43. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é então um empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. A Bíblia fala que aquele que é chamado, aquele que é escolhido, aquele a quem mais é dado, mais será requerido. Mas aquele que tem pouco chamado, aquele que está chegando agora e não tem muita compreensão do Evangelho, ele terá poucos açoites no mundo espiritual. Há pessoas que vêm assim, chegam no Evangelho agora e passam por tribulação. E aí começam a recitar adágios. Meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é isso, é que você está sendo forjado. Mas a partir do momento que nesse processo dessas gripes, dessas doenças, uma hora é coração, outra hora é pressão, outra hora é tontura, outra hora é pulmão, outra hora é câncer, outra hora é AIDS, outra hora é coração, é tudo, irmãos. E você pensa que você vai morrer. Ei, não há morte. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Você precisa entender que quando Deus coloca uma responsabilidade, Ele quer tratar o espírito, para que o nosso espírito seja formatado, mas nós temos que sentir na carne, porque a única maneira de a gente entender esse chamado é nos voltando para Cristo através da dor, como o próprio Paulo fala aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, eu já estou justificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. O Tiago também fala, no capítulo 1, verso 17 e 18, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes, ou seja, nele não há sombra de variação. Aquele que ele falou está falado, o que o diabo falou está falido, irmão. Entenda isso, é mundo espiritual que nós estamos tratando aqui essa noite. Tudo que você achar que não é possível, que não vai acontecer, ei, Deus está falando para você essa noite, é possível sim, meu irmão, minha irmã, por sua decisão. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Entendeu quanto você é importante? Nós somos primícias da criação dele aqui nesse planeta. Nós somos a sua imagem e semelhança. Nós somos chamados para fazer a sua obra. Ele fala no seu evangelho: eu estou indo embora, mas o meu pai está mandando outro consolador. Fica tranquilo, aquilo que vocês não entenderam, aquilo que eu não consegui ensinar para vocês, eu estou passando a bola para o Espírito Santo. Ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Portanto, a partir do momento que nós voltarmos em oração para o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que nós compreendemos, eu sei que agora eu estou passando por essa prova porque eu tenho um chamado. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que tu queres que eu faça? Foi assim que eu falei com Deus no dia 12 de outubro de 2005, quando eu entendi o chamado dele. A primeira coisa que ele fez foi me tirar da música. Depois começou a tirar não a música, mas tirar o mundanismo secular que estava corrompido, que muitas vezes alguns colegas músicos não entendem. Não dá para servir a dois senhores. A música tem que estar a serviço do reino de Deus. E uma vez chamados, separados, constrangidos por esse amor, não dá mais para cantar minha ferida com minha querida, como eu cantava antes. É Senhor Rei da Glória, a ti a honra, glória até a eternidade. Santo, santo, santo. Não tem como a minha boca falar outras coisas a não ser isso, irmãos. Por isso que muitas vezes só na enfermidade que nós aprendemos a desenvolver uma verdadeira intimidade com Deus, e é nessa circunstância que nós adquirimos profundas experiências com o nosso Criador. Algumas vezes Deus até permite que sejamos afligidos para chamar nossa atenção acerca do nosso chamado, para nos ensinar a dependermos somente dele. Como no caso do espinho da carne de Paulo, que ele era esbofeteado pelo diabo, chegava a reclamar para Deus: basta, eu não estou aguentando tanta pancada, Deus. Pô, depois que eu me converti, depois que eu deixei de ser o Saulo, agora eu sou o Paulo, estou apanhando mais que cachorro vira-lata, Deus. E ele achava que Jesus ia passar um por cima dele. O que Jesus fala para ele? Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Para de murmurar, fica tão somente na minha presença que eu vou te fortalecer. Porque quando tu pensar que tu tá fraquinho, quando tu pensar que tu não aguenta mais, quando tu pensar que as tuas orações não estão chegando ao céu, quando tu pensar que tu não é nada, que tu é um raca, é aí que eu vou te levantar.
aí tu tá pronto. Aí tu te esvaziou de ti para poder se encher de mim. E é nesse momento que eu vou me planificar na tua vida. E aí tu vai ver a diferença, aleluia. Tu vai ver que tudo cooperou, tudo contribuiu para o teu crescimento. Como o próprio Paulo fala, que todas essas coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, 10, 11, fala: sirvam uns aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus lhe dá, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder, o domínio para todos sempre. Amém. Você não sabe falar, mas sabe escrever? O que você sabe fazer? Sabe orar? Sabe amar? Sabe abraçar? Sabe esperar e descansar para poder ter testemunho e gerar filhos na fé? Deus vai te mostrar o teu chamado. A partir do momento que você vem para a luz e Deus te arranca da treva, não é para ficar de braço cruzado não, meu irmão. Deus não te chamou para ficar assim, não. Você que está aí assistindo agora, você quer servir a Deus assim? Olha o sinal. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que eu tenho que fazer? Como é que tu vai fazer alguma coisa assim? Quem que tu vai acolher e servir assim? Muitos irmãos podem não estar fisicamente assim, mas no espírito e na mente estão. Porque eles só querem ser servidos. Venha a nós o teu reino. Seja feita a minha vontade, Deus, aqui na terra como no céu. Distorceu a escritura, virou seita, virou heresia. E é por isso que Pedro fala: sirvam uns aos outros. Se alguém fala, fala como quem transmite a palavra. Se alguém serve, faça com a força que Deus deu. Porque tudo é chamado de Deus para cada dom o qual Deus separou. E eu finalizo essa palavra que eu poderia ficar horas pregando para você entender o propósito que Deus tem para que nós compreendamos que todos, indistintamente, somos chamados nessa terra, nesta existência, para servirmos uns aos outros. Tiago capítulo 2, verso 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Não vem com churumela. Não vem querer dizer que não, eu tenho fé em Deus, eu rezo em casa, pastor. Eu vou à missa, eu vou ao culto. Não, uma vez por semana eu tô lá, eu assisto a palavra. Eu gosto de ver a pregação, tomo ceia, me confesso, outro pecado. Sempre acendo uma vela no final do mês lá para cumprir a promessa que eu fiz, o católico no caso. Não entendeu que Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Porque não compreendeu ainda que para você entender o teu chamado, você precisa conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela só pode ser conhecida através da sua palavra. Por isso que o próprio Tiago, e eu encerro aqui a ministração de hoje no capítulo 2, verso 20, ele nos diz: a fé sem obras é morta. Se você disser que tem fé, mas você não faz nada na direção do teu próximo, você tem um Deus invisível que você cultua em casa, ou no teu trabalho, ou no teu carro, mas quando você vê um mendigo à tua destra, você fecha o vidro. Quando você vê alguém pedindo pão, você nega. Quando você vê alguém com sede, não tenho água. Quando você vê alguém passando frio, não, minha roupa eu não posso dar. Quando você vê alguém enfermo, não, lá eu não vou me contaminar. Se eu for naquele hospital, eu posso pegar H1N1, vai que eu pegue Covid. De repente, não, lá eu também não vou. E você vai se atrofiando como membro. E a tua vida vai ficando de mal a pior, e você acha que foi o diabo que fez isso contra a tua vida. Quando na verdade é você que chamou o juízo, por não entender o teu chamado, que nesta noite, através da palavra, está sendo denunciado na tua vida. Que você possa praticar esse evangelho, que a tua fé possa ser viva e eficaz. Que independente de você ser reconhecido por homens, eu não esperei nada na década que eu passei dentro de igreja, esperando ser um obreiro da casa do Senhor. Mas eu esperei sempre ser capacitado para servir a Deus nesse mundo, para viver o ide do Senhor. Ide a todo mundo e pregar o evangelho. Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. É isso que o cordão foi chamado. É para isso que nós estamos aqui em São Paulo, levando para você essa palavra hoje, para que você gere consciência, para que você cresça, para que você nasça de novo, não mais vivendo você, mas Cristo em ti, para que Deus faça novas todas as coisas. E que depois de passar desse vento, depois de passar dessa tempestade, você não apenas respire profundamente, graças a Deus, mas você nunca mais esqueça da onde Deus te tirou e aonde Ele vai te colocar, para que você seja carta viva, seja testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, e através da tua pregação Ele possa fazer no próximo. Esta é a maravilhosa mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia 5 de julho do ano de 2023, na reunião do Cordão, direto de São Paulo, capital.